Saudações, Dux e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor, para mais uma análise de Entendendo Mario Bittencourt. Eu sempre gosto de pensar sobre por que cada coisa está acontecendo, e muito delas é por conta do Mario Bittencourt. Então, sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. Bom, senhoras e senhores, para quem não sabe, esse tema pode parecer muito desconexo da realidade, mas não é. Eu tô de viagem agora, eu tô sempre mostrando isso para vocês entenderem. Esse aqui é a data do vídeo de hoje. Então, eu estou de viagem, estou quase encerrando a viagem, mas cada vez eu fui pegando alguns elementos, né, alguns fragmentos do Mario Bittencourt, para no final da história falar assim, cara, realmente é isso que eu tenho que pensar sobre o Mario Bittencourt. Então, diversas vezes ele falou várias coisas sobre cada jogador, cada contratação, e disso eu fui montando meu elenco para entender do porquê ele chamou e contratou cada jogador. Então eu peguei aqui 6 jogadores e dizer sobre por que ele contratou cada jogador. Primeiro a gente começa com o mais polêmico, Felipe Melo. Felipe Melo, que foi contratado com 39 anos de idade, 38 e 39 anos de idade, vindo do Palmeiras, que foi campeão da Libertadores. E ele afirma, né, que a contratação do Felipe Melo foi justamente por conta disso, por ele conhecer o tão desejado campeonato da Libertadores. Hoje o papel dele faz muito mais parte de justamente fazer a concentração e servir como boi de piranha para os piores acontecimentos do Fluminense, como também para os melhores. Aliás, o próprio Felipe Melo, ele é um dos maiores representantes do Fluminense nessa Libertadores. Então, uma das coisas que o Mário pensou é, se eu quero ganhar Libertadores, eu preciso ter um componente que já se cansou de ganhar Libertadores. Vendo que tinha o Felipe Melo sozinho lá, contratou ele. Então, muito por conta dessa vontade de ganhar a Libertadores, que foi contratado o Felipe Melo. O outro que foi contratado foi o Fábio. O Fábio, que segundo o Mario Bittencourt, ele sempre gostou do jogador, sempre viu um personagem dentro do futebol como um dos melhores goleiros que ele já viu jogando. E ele sempre falou a mesma coisa que eu sempre falei, que era justamente essa, né? Que o Fábio é um dos melhores goleiros, um dos goleiros que tem mais defesas difíceis durante todos os clubes que ele passou. Então ele falou assim, se a gente precisa de um goleiro confiável e que faça esse número de defesas difíceis que nenhum outro goleiro faz no Campeonato Brasileiro, o Fábio então deve ser a contratação mais óbvia. Aproveitou sobre tudo, segundo ele, segundo o próprio Mario Bittencourt, aproveitou todo esse problema no Cruzeiro, entendeu que o Fábio sairia do Fluminense e do Cruzeiro, e conseguiu reverter a contratação do Fábio por América Mineiro para o Fluminense. Por último, né, antes de a gente fazer todo o pedido aqui, Marcelo. E o Marcelo foi interessante, né, porque foi a mesma coisa que eu pensei na hora. Eu falei num vídeo antes do Marcelo vir, e que o Mario Bittencourt até mesmo falou a mesma coisa, nesse sentido que foi o Fluminense que precisava de alguma cara mais forte, mais poderosa para se colocar dentro de uma Libertadores. E essa cara era Marcelo. Quando o Marcelo ele não foi contratado porque ele joga bem, mas ele foi contratado porque ele é o jogador do Real Madrid. Ele é ex-jogador do Real Madrid. O jogador do Real Madrid, para quem não sabe, é um jogador que é um dos melhores dos melhores. O Real Madrid ele não contrata tanta gente. Ele só contrata os melhores que estão à venda. Então, o Mario Bittencourt e eu pensamos da mesma maneira. Que é,
nós precisamos contratar um jogador a nível Real Madrid. E o melhor exemplo é um jogador do Real Madrid, Marcelo, que já tem casa, que já tem uma casa montada, que já tem todo um esquema ali, que ele não vai precisar se preocupar tanto. E que ele já conhece, porque ele diversas vezes, quando acabava a temporada no Real Madrid, ele vinha para cá, então ele já conhece o Rio de Janeiro, ele já tem uma casa aqui, então pouco iria mudar na vida dele. E é por isso que ele contratou o Marcelo, porque ele precisava de um cara gigante, então estampado no Fluminense. Antes de falar mais sobre os outros 3 jogadores, se inscreva no canal, faça o triplo like, curte, comente e compartilhe. Redes sociais na descrição desse vídeo, todos os dias 10, 12 e 20 horas. Clique na tela e vamos falar mais sobre o Mário Bittencourt. Germancano, ele estava entre o Rodrigo Goulart e o Germancano, acabou vingando o Germancano, mas ele falou que o Fluminense já recebia a informação de que o Fred iria parar. E aí surgiu a preocupação do Mário Bittencourt de não expor algum centroavante jovem da base, de um lado, e do outro, contratar um bom centroavante que pudesse substituir Fred à altura. Germancano, visto que tinha muitos gols e que queria se manter no futebol carioca, só uniu o útil com o agradável. O Germancano veio para o Fluminense com uma proposta pensada do Mário Bittencourt de realmente ganhar títulos e, por fim, ter um bom relacionamento com os torcedores, porque se alguém tinha que tomar o lugar do Fred, era o jogador esse era Germancano. Então eu gostei muito disso. É uma preocupação não pelo agora, mas sim pelo futuro, que ele já tinha visto. Guga era um jogador também que foi interessante ele ter comentado bastante sobre isso. A preocupação maior era justamente não expor também nenhum jogador da base. Continuava com a mesma situação. Samuel Xavier, que toda hora jogava, podia se cansar e até mesmo se lesionar. Então o Mário ele pensou da melhor maneira qual seria o melhor jogador possível para entrar nesse time e trabalhar da mesma maneira que o Samuel Xavier trabalhava. E o Guga já estava muito atento ao Fernando Diniz. Já sabia mais ou menos como é que se movia ali dentro. E aí, o Mário Bittencourt, entendendo isso e realmente dialogando muito com o Guga, contratou esse jogador. É um jogador que já entrou sabendo como que era a dinâmica do Fluminense, entrou sabendo que ele vai ser o reserva, mas o reserva de luxo, e que muitas das vezes iria participar e iria até mesmo se tornar um grande responsável pelo futuro do Fluminense. Então, novamente o Mário pensando no futuro. Por fim, Diogo Barbosa. Primeira situação foi a tentativa de Jorge, que teve o pensamento justamente de se manter como um jogador de luxo, como reserva de luxo. Acabou se lesionando e nunca mais volta por conta de vários problemas que ele já tinha antes desse jogo. Acabou realmente por conta do Marcelo não vir e do Alexander estar machucado. Ele acabou tendo que improvisar alguém de última hora, que foi o Alexander no Fluminense. Mas o pensamento maior do Mário Bittencourt é um jogador que pudesse ter a mesma característica de pensamento do Diniz, ou seja, um jogador que se mantesse sempre numa base ofensiva, trabalhasse bem a bola e que fosse um jogador um pouco mais rápido e um pouco mais pensante do que o normal do futebol brasileiro. E ele viu um Diogo Barbosa isso. Então olha só como que o Mário ele forma o seu time. No início, falando sobre o atual momento, e no fim, com Germancano, Guga e Diogo Barbosa, pensando no futuro. É isso que eu penso no Mário Bittencourt. Um profissional que pensa não somente no aqui e agora, mas também no futuro. E você, o tricolor, gostou das opiniões do Mário Bittencourt? Então faz uma coisa pra mim, ou não gostou?
se inscreve no canal, faça o triplo você que é coisa, comente, compartilhe. Redes sociais na descrição desse vídeo. Vi todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela. Saudações tricolores.